Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Abre suas Bíblias, livro de Marcos, capítulo 6. Hoje, do versículo 1 ao versículo 6, dando continuidade ao nosso estudo, não necessariamente estudo, uma série de pregações sobre o Evangelho segundo escreveu Marcos. Amém? Marcos 6 nos diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de meditar sobre os teus ensinos, de meditar sobre a tua palavra. Não apenas meditar, Senhor, de buscar transformação, renovação, restauração nas nossas vidas através da Tua Palavra. Então vem falar conosco, Senhor, mais uma vez, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Era muito comum Jesus deixar as pessoas admiradas. Isso era narrado por várias vezes e a palavra usa vários termos. As pessoas ficaram atônitas, as pessoas ficaram admiradas, as pessoas ficaram escandalizadas, e aí isso se devia ao ensino de Jesus, se devia à sabedoria de Jesus, à abordagem de Jesus sobre os temas, sobre as coisas, até mesmo a maneira que Jesus se comportava ao ser confrontado pelos fariseus, aos fariseus tentarem impor a ele algum tipo de armadilha teológica, algum tipo de armadilha até mesmo atentando contra a sua vida. Mas o principal que deixava as pessoas mais admiradas talvez fossem os seus milagres. Mas de qualquer forma, tudo aquilo que Jesus fez durante o seu ministério, tudo aquilo que Jesus compartilhou, tudo aquilo que ele testemunhou em meio sempre à multidão, deixava muitas pessoas admiradas. Mas poucas vezes a Bíblia, a palavra de Deus, nos relata momentos em que Jesus ficou admirado com alguém. Isso são poucas vezes. Mas todas as vezes que Jesus tem esse relato de que ele se admirou, há um foco na fé. A fé era o alvo da admiração de Jesus. Algumas vezes, no comentário do próprio Jesus, mulher, grande é a sua fé. Às vezes, na maneira que ele abordava, demonstrava ali certa admiração. Mais uma vez foi citado de fato que Jesus se admirou, né? Jesus se admirou ao ponto de fato comentar sobre a fé das pessoas. Então, essa admiração de Jesus, ela está voltada ou admirar por tão grande a fé, ou por admirar tão grande incredulidade, né? Que é a passagem que a gente acabou de ler. Mas lá em Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, vai narrar sobre a passagem do centurião. E diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com ele. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando.
Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Então, nessa passagem, Lucas, a admiração de Jesus, que é aqui falado de maneira explícita, foi com relação à fé deste centurião. O centurião é um oficial romano, um oficial do exército romano. E por ser romano, também gentil, também não judeu, também aquele que não tinha a mesma fé judaica. Então, não tinha em Jesus nenhum tipo de promessa a ser realizada, não enxergava em Jesus nenhuma profecia para a vida dele, ou para a religião dele, ou para a crença dele. Então esse centurião ele não tinha nenhuma ligação em termos religiosos, em termos de profecia ou de promessa com relação a Jesus. Então não era esperado do centurião que ele apresentasse alguma fé com relação a Jesus Cristo. Não era esperado. E aí começa-se a apresentar o porquê da admiração. Então Jesus não esperava que ele crescesse que ele era Deus. E aí eu sempre falo sobre isso e já vou pontuando. Fé, crer que Jesus é Deus, fé cristã. Crer que Jesus é de fato Deus. Então a admiração pelo contexto deste homem, desse centurião, foi de que ele creu que Jesus é Deus. Toda a narrativa, todo o contexto apresentado, ele, ao encaminhar ali os seus amigos no meio do caminho, a dizer assim, não venha, porque não sou digno que o Senhor esteja debaixo do mesmo teto que eu. Toda essa demonstração, apesar da beleza em si, daquilo que aconteceu, mas o fato é que o que estava por trás da declaração do centurião, ao declarar, eu sei, eu também sou submetido à autoridade. Então ele ali admitiu algumas coisas que a gente já falou sobre outras passagens, sobre questões de entendimento, de fé. Ele foi admitindo algumas coisas. Primeiro, eu não sou digno, admitindo quem era ele, quem era Deus, quem era Jesus Cristo. Jesus, eu sei quem tu és, eu sei que tu és filho do Altíssimo, eu sei que tu és esse Messias que nem faz parte do meu contexto religioso, mas já ouvi, já tenho contexto, eu como alguém do Império Romano, como alguém do Exército Romano, eu tenho aqui lidado com muitos judeus, eu escuto, eu participo, como disse aqui, ele inclusive participou da construção da sinagoga, ele tinha algum tipo de relação que ele podia ouvir falar sobre Jesus Cristo. Então esse contexto diz assim, eu sei quem tu és, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sei quem tu és, porque eu sei da autoridade que o Senhor tem sobre todas as coisas, porque eu sou do exército, eu sei como funciona a autoridade, eu sei que o Senhor deu apenas uma palavra, o meu servo será curado. Essa demonstração, não só o contexto e a fantasia que se cria apenas sobre a atitude dele. A questão é o que estava por trás da atitude, do reconhecimento da fé dele em Cristo Jesus como Deus, como Messias, como Senhor, como Salvador. Então Jesus ele se admira da fé daqueles que não deveriam crer nele. Ao mesmo tempo, ele também se admira da incredulidade daqueles que deveriam crer nele. E no nosso contexto atual, dentro daqueles que se dizem evangélicos ou se dizem cristãos, se dizem servos do Senhor, do Deus Altíssimo, que se dizem realmente pequenos cristos por serem cristãos, daqui se espera a fé. Daqui se espera realmente pessoas que creem em Jesus Cristo como Deus. E às vezes Jesus vai se admirar ainda de pessoas que talvez não façam parte desse contexto ou estejam apenas ingressando neste contexto, mas que ao se apresentar, ao se ter conhecimento sobre esse tal Jesus, apresentem tamanha fé que difere inclusive daqueles que o seguem há muito tempo. Então ele se admira, e o contexto de admiração é a fé. E a divindade ou deidade de Jesus, ele está no centro da fé genuína.
a deidade, a divindade. Jesus Cristo é Deus, Jesus de fato é o Cristo, é o ungido, é o separado, é o Messias, aquele que foi enviado por Deus Pai, aquele que é o próprio Deus, o verbo que se fez carne. A fé genuína, ela é e está no centro disso, da divindade de Jesus. Então, fé é crer em Deus e na sua palavra. É fé. E é difícil, muitas pessoas falam assim, eu creio em Deus, mas eu não creio em Deus apresentado por religião, não creio em Deus sistematizado, não, eu creio simplesmente em Deus. E talvez a gente possa ir lá em Tiago, quando ele apresenta e fala assim, se você diz crer em Deus, ok, até os demônios creem e tremem. Então, simplesmente crer numa divindade, há uma direção, porque só há salvação em Cristo Jesus, não há outro caminho. Então, é necessário, e a sistematização apresentada na Bíblia, ela foi apresentada pelo próprio Deus ao inspirar homens que escreveram, que apresentaram a sua palavra, ao se revelar desde a antiguidade, desde lá das escritas do Velho Testamento, Deus foi se revelando a nós através da sua palavra. Então, fé é crer em Deus e na sua palavra, ou seja, da maneira que ele se apresentou, assim que se crê em Deus. E a fé cristã é crer que Jesus é Deus, que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, que Jesus é Deus encarnado, que Jesus é aquele que veio porque era necessário o sacrifício de sangue daquele sem pecado, imaculado, para que nós pudéssemos ser salvos. Fé é isso. Fé não é a nossa capacidade de convencer Jesus de alguma coisa. Eu acho que eu já falei isso nem sei quantas vezes. Sempre que falo de fé, eu tento reforçar isso. Fé não é uma capacidade, nem um poder dado a nós de convencermos a Deus de fazer alguma coisa. Porque é assim que é apresentado. Se você orar com fé, as coisas vão acontecer. Se não aconteceram, porque você não teve fé. E como o centurião, a gente tende a avaliar as coisas pelo que se apresenta, não pelo que se está por trás. E às vezes as coisas são semelhantes, mas o importante é o que está por trás. Então, fé não é o nosso poder de desejar algo de tal maneira a impelir a Deus a fazer alguma coisa. Fé não é isso. Fé é crer no caráter de Deus. E ao crer no caráter de Deus e na sua palavra, nós cremos nele. Porque a partir daí, qualquer coisa que possa acontecer está no poder dele. E tudo que ele faz e permita que aconteça nas nossas vidas, baseado na minha fé, em seu caráter, eu sei o que é melhor para mim. Independente do contexto que se apresenta, independente daquilo que eu tenho orado, inclusive. Independente se a resposta às minhas orações tem sido não, não e sucessivos nãos. Eu continuo crendo porque eu creio nele, não no poder que eu tenho de levar ele a fazer alguma coisa. Então eu insisto, desejar algo de maneira fervorosa não é fé. Não é fé genuína, não é fé cristã apresentada, porque pessoas podem desejar de maneira fervorosa e clamar inclusive a um Deus que nem existe e chamar isso de fé. Mas para nós, a fé verdadeira cristã é necessário crer em Jesus Cristo, não é apenas desejar algo de maneira fervorosa. Então, pensamento positivo não é fé. Pensar simplesmente e acreditar que tudo vai dar certo não é fé se isso não estiver baseado e firmado em Cristo Jesus. Por isso que eu falava do centurião, do que se apresenta e do que se está por trás. Eu simplesmente acreditar que tudo vai dar certo e caminhar de maneira positiva, de maneira otimista, acreditando sempre que as coisas vão dar certo, se não tiver um fundamento em Cristo Jesus. Se o meu caminhar pensando as coisas estão indo e darão certo, independente da circunstância, independente de acontecer conforme eu quero ou não, porque eu creio em Jesus Cristo, eu sei que Ele é Deus, eu sei o que Ele tem para mim, o que Ele tem para mim é o melhor, e por isso eu sei que as coisas darão certo, mesmo que este certo não seja aquilo que eu gostaria que fosse, porque o que eu sei que vai dar certo é para a eternidade, não para o momento. As coisas darão certo na eternidade, se este é o contexto, ok. Mas se simplesmente eu ando de maneira otimista, acreditando que tudo vai dar certo, isto não é fé.
Isso é simplesmente pensamento positivo. Se tudo não estiver ligado a Jesus Cristo, não é fé. Assim como com relação aos seus ensinos, não basta achar lindo ou achar legal os ensinos de Jesus ou os milagres de Jesus. Tem que crer que Ele é Deus. Se não crer que Jesus é Deus, se não crer na sua palavra de que Ele veio da glória dos céus e Ele se encarnou e o Verbo se fez carne e Ele morreu numa cruz como sacrifício vivo de alguém sem pecado, sem mácula, para que o sangue dele nos purificasse, para que nós tivéssemos salvação e vida eterna através deste sacrifício, se não crer nisso, não é fé. Não é fé, é necessário crer nessas coisas. E o que estava por trás do centurião, o que estava por trás de vários outros que passam, e ao declarar algumas coisas, estavam declarando quem Jesus era. Jesus é Deus, é autoridade sobre todas as coisas, assim como declarava quem a pessoa era. Não sou digno que entres na minha casa, não sou digno que fique debaixo do mesmo teto. Aquela mulher que nós falamos na última pregação do fluxo de sangue, ela de maneira escondida tocou nas vestes de Jesus, não sequer quis tocar em Jesus, porque ela não queria chamar tamanha atenção, porque ela sabia que não era digna de tocá-lo, porque ela tornaria ele impuro, porque ela tornaria as pessoas ao redor impuro. Essa consciência que está por trás do ato. Então a tendência é fortalecer o ato. Nossa, aquela mulher teve coragem, teve força. Sim, ela teve, mas o que estava por trás era a fé dela em quem era Jesus Cristo. Isso é fé. Isso é fé. O resto pode dar qualquer nome, menos fé. Então no versículo 1 e no versículo 2 de Marcos capítulo 6, diz: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. Então Jesus saiu de Cafarnaum. Jesus acabara de ter curado essa mulher do fluxo de sangue. Tinha acabado de ressuscitar a filha de Jairo. Jairo o procurou porque ela estava muito doente. No meio do caminho, comunicaram que ela havia falecido. Jesus disse: não, ela apenas dorme, mas de fato ele a ressuscitou. Ele sai de Cafarnaum, que é a base, início do seu ministério, volta para a sua cidade, Nazaré. Não Belém da Judéia, onde nasceu, mas Nazaré, onde cresceu. Ele volta para o lugar de onde ele cresceu, onde ele se formou. E ao voltar para lá, ele começa a pregar na sinagoga. Para se pregar na sinagoga, ele foi convidado pelo dirigente da sinagoga para pregar ali, considerado rabi, considerado mestre, foi convidado a pregar, convidado a expor as escrituras, a explicar as escrituras. Então já havia um reconhecimento também em Nazaré de quem era Jesus, a fama de Jesus, aquilo que ele fazia, o que ele pregava, os milagres, tudo que acontecia ao redor, Cafarnaum ou outras localidades, já havia chegado em Nazaré, ao ponto de convidarem ao chegar para que ele pregasse ali também. Então ele começa a pregar e diz aqui que as pessoas ficavam admiradas com o seu ensino. Então o ensino de Jesus não era questionado, não havia questionamento. Ninguém achava que Jesus estava errado. Pelo contrário, as perguntas que começaram a fazer é: de onde lhe vêm essas coisas? Eles se perguntavam: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses questionamentos demonstravam já interrogação, porque eles conheciam Jesus Cristo. Jesus cresceu em Nazaré até os 30 anos para começar seu ministério. Então ele sai para começar seu ministério e ao retornar eles olham para Jesus e começam a perguntar: de onde vêm essas coisas? Porque não havia questionamento daquilo que ele ensinava. Não achavam que ele estava dizendo algo errado ou contrário às escrituras. Eles estavam admirados pelo que ele estava a dizer. E eles falavam assim: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Porque até então ele estava aqui conosco. Até então ele não apresentava todas essas coisas. Até então não era isso que a gente conhecia da parte de Jesus. Então essa sabedoria lhe foi dada. Ele não a tinha. Essa é a impressão que eles tinham. E esses milagres que ele faz,
Então eles não discordavam do ensino e eles também não duvidaram que Jesus podia fazer milagres. E esses milagres que ele faz? Não havia ali dúvida. A pergunta era: de onde vem isso? De onde vem? Porque desse Jesus não pode ser. De onde vêm essas coisas? Será que é da parte de Deus? O questionamento das pessoas de Nazaré não estava sobre se o seu ensino era correto ou se os milagres que ele fazia realmente eram milagres. Se as coisas que eles ouviam falar realmente haviam acontecido. Não havia esse questionamento. A pergunta é: de onde vem isso? Não pode ser desse Jesus. Ele cresceu aqui. Ele viveu aqui. De onde vem? Não pode ser. E no versículo 3 eles começam a apresentar justamente isso. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Não é este o carpinteiro? Não é este o homem simples? Não é este o homem que tem seus serviços braçais? Não é esse que herdou a profissão do seu pai José? Não é esse que aprendeu as coisas aqui mesmo? Não é este o carpinteiro que até agora trabalhava aqui conosco, que produzia portas, que produzia alguns artefatos para a comunidade? Não é esse que trabalhava aqui e agora ele simplesmente se declara Deus? E agora ele começa a ensinar com autoridade, ele começa a ensinar com sabedoria, e agora ele começa a fazer milagres. Não é este o carpinteiro? Então não havia questionamento com relação a ensino, palavra, nem com relação a milagres. Era com relação à pessoa de Jesus Cristo. Não é se acreditavam se aquelas coisas que ele ensinava ou que se os milagres eram verdade ou não. O questionamento era com a pessoa. Não é este o carpinteiro? E eles continuavam: não é este o filho de Maria? E aqui, muito provavelmente, primeiro porque José já deveria estar morto, por isso a referência direta a Maria, porque não era comum a referência à mãe, mas sempre a referência ao pai, e também, até mesmo quando havia falecido, mas a referência paterna era o que se permanecia. Então aqui se vislumbra algum tipo de tom pejorativo ao falar: não é este o filho de Maria? Lembrando que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Não houve relação com José. E isso, José pensou em deixar Maria em secreto para não difamá-la. Houve um contexto. Maria estava prometida ainda a José, não haviam se casado. Neste contexto, muitos ali de Nazaré acreditavam que Maria teve um caso, mas que ele não era filho de José, Jesus. Essa referência, não é este filho de Maria, também carrega esse tom pejorativo. É como se dissesse: não é este o filho do pecado? Não é este o fruto de uma traição ou de um relacionamento pré-conjugal, antes do casamento? Não é este? É esse Jesus aí que vocês estão dizendo que pode ser o Messias? É este homem que está fazendo milagres, ensinando dessa maneira? É este? É o carpinteiro, é o filho de Maria? Eles continuam: não é esse o irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não estão entre nós aqui conosco as suas irmãs? A sua família toda, Maria e seus irmãos, suas irmãs, continua a viver aqui. Tem agora uma fama repentina de profeta, faz milagres, ensina com autoridade, mas a sua raiz está aqui em Nazaré. Sua mãe e seus irmãos continuam aqui, são pessoas comuns no nosso meio. Não é este Jesus aí que estão dizendo, e nós vimos e testemunhamos o seu ensino e seus milagres? Que bom, que maravilha, estamos admirados pelo ensino, que maravilha, ele curou pessoas, expulsou demônios, mas espera aí, não é ele Jesus, o carpinteiro? Não é ele Jesus, o filho de Maria? Não estão aqui entre nós os seus irmãos e suas irmãs comuns? Como pode ser?
E a Bíblia relata que então eles ficaram escandalizados por causa dele. Não é possível que esse Jesus que está aqui agora ensinando e curando, não é possível que esse Jesus é o mesmo que nós vimos crescer aqui em Nazaré. Não é possível. O questionamento era sobre a pessoa de Jesus Cristo. Sobre a pessoa. Versículo 4, então Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Alguém de fora teria maior crédito. Alguém de fora teria maior respeito. E Jesus experimentou isso indo para fora. Experimentou isso em outras cidades, em outras aldeias. Ele experimentou esse crédito que ao retornar, e era algo comum a se falar, inclusive do Velho Testamento, o profeta não tem honra em sua própria casa, sua própria terra. O profeta ali é desonrado. É como se hoje, guardadas as proporções, a gente falasse sobre o pastor visitante e o pastor local da igreja. O quanto é discrepante, o quanto é desproporcional a honra dada aos dois. O quanto que o visitante tem mais honra. O tanto que o visitante tem mais crédito. O tanto que o que o visitante fala tem mais ouvidos, mais atenção do que o pastor que está ali todos os dias. Porque a sonhada perfeição idealizada é idealizada com mais facilidade naqueles que nós não conhecemos. E a tendência, a fantasia evangélica sobre ministros, pastores, é de que eles são pessoas anormais, pessoas de uma perfeição diferenciada, pessoas de uma relação diferenciada com Deus, mas são pessoas normais que têm a sua função dentro da igreja, que têm a sua função assim como todos as têm. Mas ao se idealizar aquele que ministra, aquele que prega como alguém perfeito, é muito mais idealizar isso sobre alguém de fora. Sobre alguém que nós não sabemos como reage, como fala, como trata as pessoas, como é quando está nervoso, como reage sobre todas as coisas. A pessoa simplesmente chega e prega. A pessoa simplesmente chega e por algumas horas ali está conosco, prega, ministra e vai embora. E parece que o que ele fala é diferente, o que ele fala é especial, e talvez o pastor local já estava a dizer, já estava a falar, já estava a ministrar. Quando a gente conhece alguém, é mais difícil de dar crédito ao que se fala. E é algo que eu aprendi desde o início da minha caminhada cristã. Não me importa quem fala. Eu quero saber se o que se fala está de acordo com as Escrituras. Eu quero saber se o que se fala vai realmente me direcionar conforme a palavra e vai me edificar enquanto igreja. Não importa quem fala. Porque o poder não está em quem fala. O poder está na palavra. E ali eram as duas coisas. O poder estava em quem fala, porque era o próprio Jesus falando, e o poder também estava na palavra, porque era a sua própria palavra, era a palavra de Deus sendo falada. Ela a palavra de Deus já exposta, escrituras que nós chamamos hoje de Velho Testamento, e ele explicando, explanando sobre as escrituras, e ele ali também já escrevendo o Novo Testamento, já apresentando a nova aliança, já falando sobre aquilo que se cumpriu, aquilo que haveria de se cumprir ainda. Então ele estava a pregar, ele estava a falar. Só que as pessoas que estavam ouvindo eram as pessoas que viram ele crescer. No nosso caso, os julgamentos é pelos nossos pecados. Não vou dar ouvido a fulano porque eu sei quem ele é. Não vou dar ouvido porque eu sei dos seus pecados. Como pode ele falar sobre isso se eu sei como é no seu trabalho? Como ele pode falar sobre essas coisas se eu o conheço dentro de casa? No caso de Jesus não se podia falar isso, porque Jesus não havia pecado nele. Não havia acusação que pudesse se fazer. Inclusive sobre os ensinos. Ninguém questionava. Mas as pessoas não conseguiam crer nele como Deus simplesmente porque viram ele
andar, viram ele brincar na rua, viram ele fazer as coisas. Ele era o carpinteiro, ele era o filho de Maria, ele conviveu no nosso meio. Ele não pode ser alguém tão poderoso. Ele não pode ser Deus. Tem que ser outro tipo de pessoa, uma pessoa especial para os que presenciaram o seu crescimento enquanto homem. Não era possível crer nele como Deus. Isso não era possível. Talvez se viesse alguém de fora de Nazaré, assim como Jesus foi para fora de Nazaré, eles pudessem olhar aquela pessoa fazendo milagres, pregando com autoridade, pudessem olhar para elas e diretamente, imediatamente falar: este é o Messias. Mas Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, esse não pode ser o Messias. Não pode. Aí no versículo 5 e versículo 6 diz que e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Eles não duvidaram que Jesus podia operar milagres. Eles não duvidaram disso. Eles não conseguiram crer que Jesus era Deus. É isso que eles não conseguiam crer. A incredulidade deles era isso. Não é que eles não queriam ser curados. Porque no contexto de incredulidade que a gente vê hoje, parece que a pessoa não quer ser curada. Ela não quer o suficiente, o milagre na vida dela. Ela tem que querer um pouco mais. Esse é o contexto de fé que é apresentado. Vocês acham que as pessoas que estavam em Nazaré passando por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, ou endemoniadas, ou seja o que for, você acha que elas não queriam ser curadas? Você acha que nas suas orações não haviam pedidos para a cura, para a libertação? Será que ao ir à sinagoga, ouvir os ensinos, eles não buscavam de alguma maneira alguma resposta para aquilo que ela vinha enfrentando na vida? Com certeza havia. Com certeza havia vontade, com certeza eles queriam. Não é que eles discordavam dos ensinos de Jesus. Não era isso. Eles não duvidavam do milagre, não discordavam do ensino. Se a gente for olhar hoje, a gente não consegue chamar pessoas que creem que as coisas podem acontecer. Até o que não está na palavra, até o que não é promessa, muitos creem que pode acontecer. E chamar essas pessoas que creem nos ensinos, que acham lindo, que ficam admiradas com o ensino de Jesus, como olhar para essas pessoas e chamar elas de incrédulas? É o que tinha em Nazaré. Pessoas que acreditavam nos milagres, pessoas que acreditavam nos ensinos, mas eram incrédulas. Por quê? Porque elas não criam em Jesus como Deus. Essa era a incredulidade. Não crer que Jesus é Deus. E essa é a incredulidade nos dias de hoje. Pessoas não creem que Jesus é Deus. Pessoas que são levadas a igrejas e outras igrejas e outras igrejas, e ali é apresentado um pacote de milagres que elas podem receber se elas acreditarem que podem receber. E Jesus? Algumas chegam ao ponto de falar que Jesus já fez a parte dele. E cunham jargões do tipo: tome posse do seu milagre. Tome posse da sua bênção. E ao ler o contexto dessa teologia, se é que se pode chamar disso, é apresentado dessa maneira: Jesus veio, morreu numa cruz, fez a parte dele. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Agora é conosco. Agora o poder está em nós. Agora basta que a gente tenha fé e ao ponto de mover as mãos de Deus ao nosso favor. Essa é a fé apresentada quando fé é crer em Jesus Cristo como Deus. Essa é a fé genuína. Essa é a fé. Todos os dias nós temos a oportunidade de deixar Jesus admirado. Todos os dias. Todos os dias. E aquele que crê de fato que Ele é Deus, ter a vontade de deixar o nosso Deus admirado conosco, quem não tem? Quem não gostaria de ouvir: este é meu filho amado em quem tenho prazer? Esse é meu filho amado em que eu me admiro. Mas a gente pode ser admirado de duas maneiras. Seja por causa da nossa fé, ou seja por causa da falta dela, da falta de fé. Os relatos que a gente viu apresentam essas duas situações. A admiração pela fé do centurião, ao
ao ponto de Jesus olhar para a multidão e dizer assim: nem Israel se viu tamanha fé. Nem Israel. Uma fé a partir de um gentil, uma fé que está crendo em quem eu sou de uma maneira diferenciada, inclusive daqueles que têm a promessa e a profecia de que eu viria. Ele crê mais. Ele já entendeu. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem ele é. Ele sabe da necessidade que ele tem de mim. Ele sabe. A fé dele me deixou admirado. Assim nós podemos também deixar Jesus admirado, mas também podemos deixar admirado para ele olhar para nós e falar assim: mas você já conhece a minha palavra. Você, inclusive, prega a minha palavra. Você, inclusive, canta, louva a minha palavra. Você, inclusive, está há anos dentro de uma igreja que diz professar uma fé em mim. Mas, na verdade, essa fé não está em mim, está em você. Está naquilo que você quer, está naquilo que você acredita que pode fazer. Eu sou apenas um pretexto porque eu nem existo para você. Você vive como se eu não existisse. Você vive simplesmente utilizando das minhas palavras em benefício próprio, mas não crê que de fato eu exista, que eu estou vivo. Não crê de fato quando se diz que onde dois ou mais estiver, ali eu estarei. Não crê de fato que eu estou aqui, que eu vivo para sempre, que eu ressuscitei. Não crê de fato que eu sou Deus. Isso me admira, porque você já ouviu falar. Como diz numa passagem, você já deveria ser mestre. De tanto que você já ouviu falar, de tanto que você já estudou, que você já leu. A gente precisa deixar Jesus admirado por uma fé que ele sequer achava que a gente poderia ter. De crer nele como Deus, de tal maneira que todas as coisas ao redor, de todas as circunstâncias não importam, porque nós cremos que ele é Deus, e que nossa vida está nas mãos dele, e que ele sendo Deus, ele é todo poderoso, e ele faz aquilo que ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer, e ele tem o que é melhor para mim, então eu me submeto à sua vontade. Eu me humilho à sua vontade. Precisamos deixar ele admirado pela nossa fé, mas não se esqueça que fé é essa. Crer nele como seu Senhor e Salvador. Essa é a base da sua fé. Crer em Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro a sua presença, a sua justiça. Essa é a base da fé. Faça isso de tal maneira que deixe nosso Deus admirado. Sabe, a questão não é se você acredita que Jesus pode fazer alguma coisa. A fé não é medida nesse ato aparente. Não é se você acredita que ele pode fazer alguma coisa. A questão é se você acredita que ele é Deus. Afinal de contas, o que é impossível para Deus? Se você acredita que ele é Deus, automaticamente você acredita em todas as coisas. Se você acredita que ele é Deus e que você o ama e o segue e obedece e que a sua vida está realmente nas mãos dele e você crê que ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o que é impossível para ele? Todas as outras coisas que possa te perguntar se você acredita ou não, a resposta vai ser sim. Porque você crê naquilo que é base, naquilo que é alicerce, você crê na pedra angular, você crê naquilo que dá direção e sustentabilidade a todas as coisas, você crê que Jesus é Deus. E é assim que a sua fé é medida, e é assim que a sua fé é capaz de deixar o próprio Deus admirado. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela fé, que até mesmo, Senhor, aquilo que nós cremos vem de Ti, e do Teu Espírito Santo que nos revelou, Senhor. Que a gente possa ter tamanha fé em Ti, e crer em quem Tu és, de crer que Tu és Deus, de crer que de fato Tu és o Cristo enviado, de crer que de fato o Senhor morreu numa cruz para nos salvar. Que esta fé, que este crer em Ti, seja tamanho que possa Te deixar admirado, Senhor. Que possa Te admirar daquilo que nós temos professado sobre Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.